Se tudo der errado, eu me torno professor. Essa foi a frase que eu falei um ano atrás para meus amigos. E um ano depois, eu acabei me tornando um professor. Não necessariamente que as coisas na minha vida tenham dado errado, mas pelo contrário, elas deram mais do que certo. Com apenas 18 anos, eu ingressei como professor de robótica e programação em uma escola particular. E hoje, eu digo para mim mesmo que se não fosse esse trabalho, eu estaria muito pior. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Como é ser um professor na geração Z? Prazer, eu me chamo Loso, tenho 19 anos e vou estar criando um canal no YouTube voltado para pessoas que se interessam em tecnologia, inteligência artificial, robótica computacional e um pouco de filosofia. Afinal de contas, quando começou minha história? A história começou lá no ensino médio, quando eu exatamente estava me questionando o sentido da vida, por que cada coisa era da forma como era, por que as relações sociais eram daquela forma, e eu não tinha um sentido para a minha vida. Eu me sentia um cara perdido, um cara descolado da sociedade, uma pessoa que estava procurando o sentido da vida em relações, em prazeres, em momentos. Foi então que eu decidi me aprofundar na tecnologia, na programação, porque eu acredito piamente que se eu não posso encontrar um significado terreno, significado para a vida, talvez eu busque através de uma ferramenta que possa melhorar a vida dos seres humanos. Foi aí que eu ingressei no universo da tecnologia, da programação e da robótica. Por volta lá do segundo ano do ensino médio, eu me aprofundei de forma bem intensa no estudo da robótica e da computação, de modo a criar uma base sólida entre programação, hardware e software, a qual eu consegui anos depois um trabalho. Para mim, nem sempre foi fácil. Obviamente, eu tive caminhos difíceis, eu tive inseguranças, tive pontos que eu não queria que acontecesse e acabou acontecendo. Mas toda a trajetória é dessa forma. Eu acredito que foram justamente essas pequenas falhas, esses detalhes que aconteceram que me fizeram engrandecer. Primeiramente, eu acredito que o que me tornou professor hoje em dia não foi necessariamente a prática do que eu fiz antigamente, a teoria, mas foi esse impulso meu de estar fazendo as coisas, de estar realizando, criando novas ideias, desenvolvendo proatividade e esse esforço para querer algo tanto para mim quanto para a sociedade. Talvez o objetivo desse canal não seja necessariamente ensinar a robótica em si, mas transformar a mente das pessoas, expandir o conhecimento dos seres humanos para o nível universal. Esse talvez seja o grande objetivo da minha vida, expandir o conhecimento dos seres humanos em escala universal. E eu vou procurar isso ao longo de toda a minha vida. E esse canal vai ser um meio para estar expandindo esse desenvolvimento. Como é ser um professor da geração Z? Bem, a priori, quando eu ingressei na escola, a primeira pergunta que eu me fiz: como eu me tornei professor e como eu vou ser professor? É uma pergunta que aparentemente é fácil para quem cursou um curso de licenciatura de 3, 4 anos, mas para uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, é uma pergunta extremamente difícil. Porque eu, apesar de ter participado de vários eventos de robótica, eventos de ciência e tecnologia, eu não tinha a menor ideia de como é, de fato, ser um professor em sala de aula. Eu tinha inspirações, como minha mãe, que é professora, e alguns professores que me inspiraram nessa batalha. Só que eu não sabia exatamente como eu vou ser um professor, como eu devo atuar, como eu devo me tornar. E a resposta não veio necessariamente de uma pesquisa na internet, de uma pesquisa em um livro. Ela veio da prática, veio do ensinamento corriqueiro do dia a dia. Foi entrando na Gemba que eu consegui ter uma ideia do que é ser um professor de verdade, do que é ser um professor. No momento atual eu tenho 19 anos e para mim foi uma transformação muito grandiosa na minha vida. Eu sinto que o trabalho ele transformou a minha vida em diferentes formas, porque antes eu enxergava que a vida não tinha um sentido em si, mas quando você começa a trabalhar e começa a ter um valor para a vida das pessoas, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, a sua vida se torna muito mais significativa. Talvez foi nesse ponto que eu entendi a real intenção de ser um professor, desmistificando toda aquela ideia que eu tinha, que se eu me tornasse professor, eu seria um fracasso, ou, se tudo der errado, eu me torno professor. E foi pelo contrário. Eu me tornei justamente a pessoa que eu queria me tornar. Uma pessoa que gera valor para a sociedade, uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa de útil, uma pessoa que está fazendo algo interessante. O meu objetivo, afinal de contas, não é ter um legado. Talvez isso seja um pouco antiquado ou um pouco intrigante da minha parte, mas eu não necessariamente foco num legado para a sociedade. Eu estou focando mais em entender como
eu posso estar contribuindo com a sociedade de alguma forma. Afinal de contas, eu tenho uma preocupação genuína com a educação, especialmente a do Brasil, que vem se fundamentando, vem sendo levado de uma forma totalmente distorcida dos padrões de antigamente. Eu vejo aqui e acolá algumas melhoras, porém, ainda não atingimos os resultados desejados. E talvez essa seja a minha missão. Talvez essa seja a missão que eu quero para a sociedade. Expandir o conhecimento, livrar as pessoas da ignorância, dar conhecimento para a sociedade e, principalmente, fazer elas pensarem. Pensar de forma racional, de forma intuitiva, utilizando tecnologia, robótica, inteligência artificial e programação. Talvez seja um pouco muito estranho, mas esse é meu primeiro vídeo. Então, eu espero que entendam que o meu foco aqui nesse canal é justamente abrir a mente de vocês para um conhecimento muito elevado, para uma reflexão e para uma intuição que eu quero que vocês desenvolvam ao longo dessa jornada. Eu agradeço genuinamente por você ter assistido esse vídeo até esse minuto e muito obrigado pela atenção. Agora, eu convido você a entrar nessa jornada junto comigo, se inscrevendo no canal aí embaixo. Por favor, vamos mudar o mundo. Vamos elevar o conhecimento a uma escala universal. Obrigado.